O presidente da Ucrânia saiu da reunião com o primeiro-ministro do Canadá com uma doação de 452 milhões de euros. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, está aqui comigo para falarmos do resultado dos encontros que Volodymyr Zelensky teve depois da Assembleia Geral da ONU. Oi, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste pelas nossas múltiplas telas. Se nós perguntássemos como é que foi o dia em Volodymyr Zelensky, talvez ele fale em 3 imagens. A primeira é essa daqui, ó. Os dois sorridentes, Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, e o Zelensky, porque ele saiu com um checão de 452 milhões de euros. Daqui a pouco eu vou explicar porque eu deixei em euros aqui, mas todo mundo entende que isso aqui mudaria a vida de muita gente. Mas para um país em guerra, em mais de 1 ano e meio, com a infraestrutura destruída e o Estado praticamente parado, é só um fôlego, é só um alívio. Lembrando que, ao longo da semana, o Volodymyr Zelensky esteve em Nova York, falou na ONU, tentou agariar ali mais apoio, conseguiu um aceno dos Estados Unidos que tem diminuído o ritmo. O presidente americano falou, ó, vou disponibilizar um pouco mais de dinheiro para você, 325 milhões de dólares, aqui na cifra em euros, eu fiz a conta, uns 305 milhões de euros. Parece muito dinheiro, mas não é, por causa disso que eu estava falando, o país em guerra. Eu fiz uma conta aqui do quanto a Ucrânia já recebeu nesses 18 meses de conflito. O maior doador foi a União Europeia, por isso que eu deixei tudo em euro para a gente equalizar as moedas. O maior doador, então, a União Europeia já colocou quase 132 milhões de euros na conta do Volodymyr Zelensky. Os Estados Unidos, quase 70 milhões, tem mais um resíduo para chegar, a exemplo desses 305 milhões de euros aí, e outros países, outros tantos países, somaram quase 37 milhões de euros. Quantos países? 41. O Canadá se soma a essa lista como o 42º país que passa a dar uma ajuda financeira efetiva numa tentativa de reconstrução da Ucrânia, mas cá entre nós ainda vai demorar muito para chegar nessa fase. Eu fiz a conta também. Total, Volodymyr Zelensky já recebeu de mais de 40 países 237,7 milhões de euros para a nossa cifra aqui. Na cotação de hoje, isso dá 1,252 bilhões de reais. Parece muito dinheiro? Parece. O PIB da Ucrânia, em 2021, que era um dado mais concreto antes da guerra, estava na casa dos 200 bilhões de euros. Ou seja, esses 237 milhões de doações é uma cifra, é uma fração muito pequena. E nós temos que considerar que o último cálculo concreto tem uns 6 meses, mais ou menos, que dava conta que 30% da infraestrutura da Ucrânia foi completamente destruída. O país não tem nem como gerar a própria riqueza e não existe nenhuma perspectiva de voltar a ser o que era a Ucrânia antes da guerra, de novo, que completou já 1 ano e meio. Eu falei de 3 grandes imagens, então, por Volodymyr Zelensky. A primeira aqui é esse agrado da Ucrânia. A outra, a gente tem imagens de satélite, porque a Ucrânia disse ter atingido uma base militar da Rússia ali no estreito, no sul do país, bem perto do Mar Negro. E essas imagens de satélite, depois essa informação foi corroborada por agências de observação, e a gente vê a fumaça ali, o que consta que foi um ataque muito bem sucedido com mísseis. Eu quero chamar a atenção que esse ponto aí do Mar Negro, no extremo sul da Ucrânia, está muito longe da capital Kiev e está muito longe de outros flancos de contra-ataque da Ucrânia. Isso nos dá a entender que todo esse equipamento, todo esse dinheiro investido pelos 42 países, agora contando com o Canadá, tem surtido algum efeito com equipamentos mais sofisticados. Vamos para a terceira imagem do dia. Isso foi orgulhosamente distribuído pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, quando os ucranianos disseram ter retomado uma plataforma de petróleo no Mar Negro. Então eles fizeram uma espécie de uma operação com uma equipe de elite de soldados e tiraram essa plataforma de petróleo do domínio dos russos. Nós estamos falando de petróleo, combustível. A Rússia já está com um certo problema de fornecimento
para o petróleo no seu próprio território e essa plataforma, pelo menos uma pequena unidade, voltando ao controle dos ucranianos, dá um certo fôlego, um certo alívio quando a gente volta a falar de economia, abastecimento e em repensar na construção da infraestrutura. O Volodymyr Zelensky passou aí os últimos dias entre Estados Unidos e Canadá, está voltando para a Ucrânia com um aceno aí de que ele vai ter que voltar a enfrentar a guerra e agora o Ocidente, que tanto o abraçou e tanto deu dinheiro, armamento, agora está dizendo que chega o momento de negociar a paz. Não parece que tem uma perspectiva aí de mais apoio e também não existe perspectiva, Vitor Brown, do fim dessa guerra a curto prazo, não. Vamos seguir acompanhando, o desfecho ainda imprevisível, né? Obrigado, Favalli. Boa noite para você.